TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, minha gente, eu sou o Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano, transmitido para você pela TVC, a TV do Correio da Manhã, do Correio Petropolitano. No programa de hoje, nós vamos falar de psicologia, vamos falar de projeto social, vamos falar de eventos. Pois é, vou conversar com ela, psicóloga Caroline Medeiros, formada em Petrópolis, nascida em Petrópolis, cria de Petrópolis, como se fala hoje em dia é cria, você é cria da Serra, cria de Petrópolis, né, Caroline? Sim, tudo bem? Cria de Petrópolis, tudo bem. Estou muito feliz de poder estar participando desse momento, porque eu realmente tenho orgulho de ser petropolitana. Bom, então, já que você já começou com essa declaração de amor por nossa cidade, eu não posso deixar para depois dessa pergunta. Por que você tem orgulho de ser petropolitana? Então, eu até trabalho em outro município e eu falo que eu acho que a cidade hoje de Petrópolis, ela tem um clima totalmente diferente. O que ela oferece também, por exemplo, de eventos que a gente tem na cidade, né? É cidade turística, a gente tem outras cidades turísticas também, mas que não oferece tanto igual tem aqui em Petrópolis. E oportunidades também que eu acho que Petrópolis tem. Algumas pessoas eu acho que não sabem aproveitar, mas eu acho que sim, Petrópolis tem oportunidades. Você acredita, então, que não faltam oportunidades para as pessoas de nossa cidade? Eu acredito que não. Eu acredito que tem sim oportunidade. Tem coisas que a gente pode fazer para poder melhorar, por isso que eu penso nos projetos, né, que a gente vai falar daqui a pouco, mas eu acho que tem sim oportunidades em Petrópolis. Muito legal, penso da mesma forma também. Temos muito a melhorar, temos muito a avançar. Opa, chegou nosso cafezinho aqui, ó, gravando hoje aqui no Duetos. Aqui, inaugurou há pouco tempo aqui na Casa da Princesa Isabel. O cafezinho aqui é sempre bom assim? Sempre bom assim. Então tá certo. A gente aproveita e vai batendo esse papo tomando um cafezinho aqui, ó, no Duetos. Esse lugar aqui, primeiro, o que você achou do nosso cenário para a gravação de hoje? Eu achei maravilhoso. Muito agradável, lindo, simpático o lugar, eu amei. Já conhecia aqui? Não conhecia. Quando eu cheguei, que eu fiquei sabendo, já conhecia o Duetos, mas não conhecia e sabia que ficava aqui, exatamente. Legal. Bom, eu quero que você compartilhe, antes da gente entrar nos temas que eu quero te perguntar, que eu acho que eu acredito que são importantes para que as pessoas de casa conheçam. De casa, de qualquer lugar, né? Porque pelo celular também é transmitido aí, o programa fica disponível, além da TV, fica disponível no canal do YouTube da TV. Uhum. Você não tinha o sonho de ser psicóloga. Não. Você prestou vestibular para... Então podemos dizer que você é uma ex-futura advogada? Ex-futura advogada, e eu costumo dizer que eu não escolhi a psicologia. Que a gente vê muito assim, eu escolhi a profissão. Eu falo que a psicologia que me escolheu. Que não foi algo de amor pela psicologia, né? Eu criei esse amor durante o curso, mas eu prestei vestibular para direito. E aí foi até engraçado, porque quando eu fui prestar o vestibular, eu e uma amiga, e essa amiga foi prestar o vestibular para psicologia. Ela para psicologia e eu para direito. E aí quando chegou lá, a gente foi embora, ela acabou não fazendo psicologia, ela fez farmácia. E eu, que ia fazer direito, acabei fazendo psicologia. Ela te influenciou um pouquinho? Então, não muito, mas quando ela falou de psicologia, eu comecei a pesquisar. Não foi uma influência diretamente dela, mas eu comecei a pesquisar depois que ela falou, porque eu não tinha muita noção do que era psicologia. Porque muita gente pensa que a psicologia é só aquilo, né? Que vai lá, tem um terapeuta, o paciente, a gente fala só da vida e apenas. E não, a psicologia é muito mais. Então, teve uma influência, mas nem tanto. A influência maior foi dentro da faculdade mesmo. Eu entrei assim, sem saber se eu ia gostar, se eu ia me formar, mas lá dentro eu descobri que era isso que eu queria pra vida. Aquela pergunta clássica que a gente faz para os psicólogos, então, para os estudantes de psicologia, eu não posso te fazer então, porque não combina, não vai... Ela não foi planejando viver ali. Eu ia perguntar assim, eu vou fazer assim, a mesma pergunta. Dizem que quem faz psicologia
não é para entender os outros, é porque quer se entender. Eu não posso... Você ouviu muito isso durante a faculdade, né? E principalmente quando a gente está no curso, que aí vai para reunião de família, reunião de amigos, né? Tem muito disso. Você está fazendo psicologia porque tu quer se entender. Ou então, tu vai analisar a gente aqui agora. E não é nada disso. Não foi comigo dessa forma. Mas acontece de você estar, por exemplo, numa reunião, numa entrevista, e está analisando o interlocutor? Então, muita gente pergunta. Se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Porque, assim, não que eu vou estar aqui te analisando como a sua terapeuta, mas eu sou psicóloga TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental. Ou seja, eu trabalho o comportamento. Então, sim, às vezes eu estou em algum lugar e eu observo certos comportamentos, mas não é uma análise da pessoa. Essa é uma observação que não tem como eu não observar, porque... Que é comum, que é uma observação comum. Sim. Que é aquelas pessoas mais observadoras, aquelas pessoas mais analistas, que não necessariamente sejam psicólogas, fazem também, né? Sim, tem muitas pessoas que fazem da mesma forma. Tá, agora eu quero saber o que foi que te encantou na psicologia? Então, quando eu me formei, na verdade, no período da graduação, eu também não sabia que eu queria ir para a área comportamental. Até então, eu pensava em outras áreas. Nem conhecia tanto essa área comportamental dentro da psicologia, só que eu sempre pensava que eu ia ir para o lado infantil. Mas quando eu comecei a estudar essa parte de comportamento, foi quando eu falei assim, cara, não, é isso que eu quero. A área de personalidade, então é isso que realmente eu quero para minha vida. E na época que eu estudava, eu era também corretora de imóveis. Então, eu era corretora e depois eu ia direto para a faculdade. E eu lidava muito com gente, né? Com a corretagem você lida muito com gente. E eu falei assim, eu amo lidar com gente. E aí eu falei assim, é isso, eu vou lidar com pessoas, porque o nosso trabalho é lidar com pessoas 24 horas. Eu não me imagino hoje sentada em uma mesa, fazendo só planilha, Word, montando... Não consigo me imaginar assim. Eu preciso desse contato. Uma tendência, não vou dizer que é tendência porque já é uma realidade. As pessoas muitas pessoas têm deixado de gostar de lidar com pessoas, estão preferindo lidar com os animais. Então, por isso que a gente vê tanto o número crescente de defensores dos animais, de ONGs voltadas para os animais. E muita gente diz, eu já li alguns artigos, que isso é uma decepção com o ser humano. Você vê dessa forma também? Como é que você vê? Porque você disse que uma frase que eu amo muito, eu amo lidar com pessoas, eu amo pessoas. Eu trabalho na área do turismo. Quem trabalha com turismo, se não gostar de pessoas, não pode lidar com nada também. Sim. Porque são pessoas. E como é que você pensa, ou como é que você enxerga esse fato? As pessoas estão deixando de gostar de lidar com pessoas? Estão preferindo lidar com os animais? Eu já ouvi muito isso. Até em consultas, em grupos de amizades, eu já ouvi muito isso. Mas o que eu penso é que o que falta hoje no ser humano, na gente, é o autoconhecimento. Porque é muito mais fácil eu colocar o defeito no outro, explicar o porquê que eu estou me decepcionando com o outro, do que eu reconhecer que eu também preciso mudar, às vezes, para lidar com o outro. Era uma projeção sua. Às vezes o erro não é do outro. Você que projetou algo que não acontece, Por que não exemplo, existe. a gente entra num relacionamento, numa amizade, já projetando como que aquela pessoa tem que agir comigo, o que eu quero daquela pessoa, só que aquela pessoa é diferente. E aí, se eu não estou pronto para lidar com o tipo de personalidade que o outro tem, que não é igual ao meu, eu, logicamente, vou me decepcionar. E aí vem a frase que diz, né? Não, eu prefiro lidar com animal, eu prefiro lidar com cachorro. E essa frase costuma muito vir, sim, quando tem uma decepção específica, né? Em determinado momento, eu já cheguei a falar, né, em questões minhas, falei assim, não, eu amo lidar com gente, mas é difícil. Por quê? A pessoa, o animal ali, ele não vai te responder, não vai falar o que acha, não vai discordar de você, porque tem muita gente que não consegue lidar com o outro discordando, né? Eu venho aqui, eu vou desabafar com você, meu amigo, e você vai me dar a sua opinião. Mas, na verdade, quando eu te pedi a tua opinião, eu já sabia o que eu queria que você respondesse. Eu não estava pronta para ouvir o que você queria falar, o que você tinha para mim falar. E aí, o que eu faço? Me decepciono. Porque, poxa, eu vim aqui, desabafei com o Pablo. Mas eu não queria ouvir isso que ele falou. Aí ele falou que eu tô errada. Isso. Nossa, eu não achei... é meu amigo, não me apoia. Eu achei que ele ia falar que eu estava certa, que eu não precisava mudar nada. Então, assim, tem muito disso, sabe? E aí, por isso que eu acho que as pessoas escutam muito falam muito sobre isso, que preferem lidar com animais. E durante a faculdade, esse tema é abordado? Foi abordada essa questão? Eu não ouvi durante a faculdade. Eu costumo falar, eu amei a minha faculdade, só que muita coisa que eu aprendi, estou aprendendo, está sendo na prática.
Não foi algo abordado ali que eu tive que aprender na faculdade. Ela te deu um embasamento teórico, Isso. te deu cases para que você pudesse aplicar hoje e desenvolver. Exatamente. E aí os cursos, né, que a gente faz depois da faculdade, dependendo da área que você quer ir, e é assim que eu comecei a descobrir esse lado aí das pessoas. Então, e nesse lado você começou a lidar muito com pessoas com público TEA, né? Uhum. Que é Transtorno do espectro autista. Isso. E como foi quando você recebeu o seu primeiro convite para trabalhar com esse perfil? Então, isso também é algo bem interessante, porque quando eu entrei na faculdade, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com autista. Nunca foi, assim, da mesma forma, um sonho trabalhar com autista. E aí, você vai falar? E aí eu peguei e comecei a trabalhar nesse consultório. E aí nesse consultório chegou um paciente autista, mas eu não tinha especialização nenhuma na área. E eu era recém-formada. E aí eu peguei e atendi. Só que aí eu comecei assim, eu já tinha saído da corretagem. E aí o que eu fiz? Mandei currículo para clínicas. E aí uma clínica me chamou na época para trabalhar com um paciente que ele tinha 1 ano e pouquinho e ele tinha paralisia cerebral. Só que essa clínica tratava o público autista. E aí, através dele, eu comecei a atender ele 5 vezes na semana. Ele tinha 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. E aí, com paralisia cerebral, na época eu ia na casa dele para poder atender ele. Ia até a casa dele. E aí, começou a surgir os convites nessa clínica que eu fui prestar esse primeiro serviço. E aí, chegando lá, começou a vir o público TEA. E aí, eu fui procurar entender como é que era e quais especializações eu precisava. E aí, eu comecei a me apaixonar e fiquei nesse meio. Até pensando também assim, eu não me apaixonei só pelos pacientes TEA, mas eu via a dificuldade da família que tem, né, um familiar TEA. Então começou a trabalhar tanto o público quanto os familiares, né? Exatamente. Bom, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o público TEA, porque esse tema do autismo é importante para a conscientização, é importante que a gente saiba como lidar e também orientar os familiares. E também para que ela possa tomar o cafezinho dela, porque eu tomei o meu enquanto ela respondia as perguntas. Então, para ela tomar o cafezinho dela, a gente vai para o intervalo e eu volto já já. A gente volta já já, 2 minutinhos só. Olá, eu sou Bruno Zanata, sou arquiteto, atualmente moro em Correios e tenho orgulho de ser petropolitano. Aqui é Neném Peixoto, morador da Cubacinha, lá do Itamaraty, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Hoje conversando com a psicóloga Caroline Medeiros. Muita gente chama de Caroline, às vezes ali, erra ali, como é que é? Sim, Caroline. Aí também porque a escrita também não é fácil, né? O meu é com K e Y. Então também erram na escrita, tem muito erro. Então, aproveita esse gancho aí para nossa edição para não errar, hein? Não errar no GC. Bom, no bloco anterior estávamos falando sobre o público TEA, que é o público que tem o transtorno espectro autista. E como a Caroline começou a ser especialista nesse público. Bom,
A gente fala muito da gente de ensinar ao público, de treinar, do autoconhecimento, mas quando você lida com esse público TEA, a gente aprende muito também, né? Sim, sim. É o que eu falei, eu aprendo ali, cada dia é uma novidade para mim e é algo novo. Então a gente aprende muito no meio mesmo. E ainda existe muito preconceito para com esse público? Sim, muito. Por quê? E não, é uma das coisas que eu mais luto, porque é uma das coisas que me deixam muito triste. Infelizmente, hoje, as pessoas elas não estão preparadas para poder lidar com as dificuldades que essas pessoas, essas crianças enfrentam. Então, por exemplo, a gente pegar um autista que está indo no supermercado ali com a mãe e naquele momento ele tem uma crise, já começa o olhar ruim, de julgamento, que já começa pensando, mas isso é falta de educação, mas ela tem que dar limite. Então, por isso até que eu penso muito nessas mães, porque elas que são mais apontadas com as pessoas que têm o preconceito. E a família acaba sofrendo mais do que o teu próprio paciente? Porque o paciente ali em si, ele não consegue enxergar, a criança ela já tem a inocência dela, né? Então ele muitas das vezes não vai enxergar ali aquele preconceito. Quem está enxergando é aquela mãe que está ali no mercado, aquele pai que está ali com aquela criança. Então eles sofrem muito mesmo com o preconceito que existe hoje. Existem casos onde que a criança... deixa eu reformular a pergunta. Com qual idade, mais ou menos, a criança começa a ter noção do que ela tem, ou ela não tem essa noção? Então, depende muito, porque hoje, né, o autista a gente tem níveis, que é 1, 2 e 3. Então, cada criança que está ali enquadrada dentro do seu nível, ele vai ter um tipo de comportamento, vai ter um tipo de limitações. Então, depende muito. Eu tenho, sim, pacientes que ele sabe, fala, tia, eu sou autista. E aí ele consegue entender até, tia, será que eu às vezes eu faço trabalho na rua com a minha equipe, né? Eu tenho uma equipe hoje formada por fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicomotricidade, fisioterapia, musicoterapia, psicopedagogia. E aí, às vezes, a gente junta a equipe para poder levar o paciente na rua, para ele ficar ali inserido, né? Trabalhar essa parte social dele. E aí tem pacientes que a gente vê que tem alguém olhando, esse paciente nem percebe, mas tem paciente que percebe, tia, ele tá me olhando porque eu sou autista? Será que ele não tá gostando? Então, tem sim essa questão, mas tudo dependendo de cada criança ali, em qual nível que ela tá, se é 1, se é 2, se é 3... E como o público, como nós podemos perceber quando uma criança é autista e que está tendo alguma crise, que a gente pode... Como é que a gente pode ajudar? Como perceber e como ajudar? Então, eu acho que o importante é, primeiro assim, a gente ter essa conscientização e procurar mesmo sobre o assunto. Porque é um assunto que está sendo muito falado hoje, antigamente não tinha muito. E muitas pessoas me perguntam assim, hoje em dia é muito autista. Será que é alguma medicação? A gente não tem uma causa, não existe uma causa pro autismo. Mas eu já ouvi, antigamente não tinha, mas será que realmente não tinha? Será porque antigamente a gente tinha os manicômios, né? Que as pessoas eram jogadas ali dentro, qualquer tipo de comportamento diferente eram jogados ali dentro. Então será que realmente não tinha? Ou não era identificado, Ou não era identificado, exatamente. E assim, eu acho que é procurar mesmo entender, e mesmo que hoje, se eu tô com um filho meu no mercado e ele não é, né, que a gente tem a criança atípica, que é o TEA, por exemplo, está enquadrada, uma criança autista é uma criança atípica, a gente tem a criança típica, né, que não é TEA. Então vamos supor que hoje eu tenho um filho típico, que está ali enquadrado nos marcos do desenvolvimento, tudo certinho, tudo ok. Mas o meu filho ali no supermercado, ele fez uma birra, mesmo ele não sendo TEA, eu não tenho que ali julgar, eu não tenho que ali e apontar aquela mãe. Eu tenho que ficar na minha, se aquela mãe não está pedindo ajuda, eu fico na minha, me retiro, não fico perto, não fico julgando, não fico comentando, porque independente se a criança é autista ou não, a gente tem que dar a privacidade, né, para aquele pai, para aquela mãe que está passando ali naquele momento por alguma dificuldade. Perfeito. O que mais reclama, o público reclama, os familiares no caso, é do preconceito? Do preconceito, sim, tem as dificuldades de lidar com o próprio, a pessoa que está dentro do espectro, porque, por exemplo, tem crianças que elas não conseguem andar na rua porque aquele movimento ali de muitas pessoas vai fazer com que ela trave, com que ela grita, com que ela se agrida. Então, assim, agrida o pai também, vai agredir o pai e a mãe. Então, tem essa dificuldade também. Mas uma grande parte sim, que eu escuto, eu faço também orientações, né, com os pais. Então, o que eu escuto
é essa dificuldade de... uma vez eu ouvi de uma mãe falando, não, Carol, eu prefiro não ir porque eu prefiro que fique em casa, porque vai ter muitas pessoas, né? Eles não vão conseguir compreender que ele é autista, então eu prefiro ficar na minha casa, não vou levar ele não na festinha da escola. Ou seja, então não há inclusão. É. E quais são os desafios para a inclusão hoje? As pessoas entenderem o que precisa ser feito e aceitar que existem pessoas diferentes uma da outra e estar disposto também a aceitar isso. Porque tem uma diferença em entender e querer entender, né? Eu entendi ali, mas eu não quero fazer parte disso, não. Dentro desse conceito, a gente pode dizer então que ao invés do conhecimento está fazendo com que as pessoas sejam menos intolerantes, a intolerância continua crescendo? Sim. Por exemplo, quando eu abri a minha clínica, Espaço Catarse, eu queria algo diferente. Eu não queria algo que fosse pensando em clínica, porque tem uma ligação, né? Clínica com laboratório, com hospital, com médico, e aí fica aquela coisa pesada. Então eu não queria isso, porque eu queria que essas famílias, elas tivessem um sentido de casa. Eu estou em um lugar tranquilo, casa, que aqui eu estou bem, meu filho está bem, e aqui eu posso ter também o meu momento, sem pressão do povo, da sociedade, porque hoje o que mais pega é a sociedade em cima dessas mães, porque além disso tem a cobrança, né? Que a gente quer cobrar as pessoas, né? As pessoas querem cobrar esses pais, e aí eles querem cobrar como é que educa, querem cobrar, mas se você fizer isso, olha, pode ser que ele melhore. Olha, mas o meu filho, na idade que ele tinha, não fazia isso. Então, assim, o intuito da clínica é para poder passar isso para esses pais, para essas mães, porque principalmente costuma ser 90% mães que levam a terapia. Também tem essa questão da sobrecarga ali na mãe, na mulher, e que elas pudessem entender que ali era um espaço que não ia ter esse tipo de julgamento. Muito interessante. Eu vou perguntar também, quero saber, mas vai ficar para o próximo bloco, sobre as novidades que o Rock the Mountain, o RTM, vai ter esse ano. Vai ter um espaço de inclusão. Vou querer saber dicas de inclusão, então não sai daí não. São 2 minutinhos, é muito rápido, a gente vai para o intervalo e volta já já. Eu sou Gustavo, morador do Cascatinha e tenho orgulho de ser petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Hoje batendo um papo com a psicóloga Caroline Medeiros, que tem um trabalho muito lindo de inclusão, principalmente com o público TEA. No bloco anterior, eu já deixei a deixa, é redundante, mas é isso, deixei a deixa do que iríamos falar nesse bloco. Começamos a falar sobre inclusão e o público TEA é um público que precisa ser incluído também dentro do entretenimento, dentro da vida social.
E nessa vai ter uma novidade no Rock the Mountain e você que foi responsável por isso. Conta essa novidade pra gente. Então, você até perguntou, né? O que a gente pode fazer para a gente trabalhar essa inclusão, né, a gente mesmo. E eu vejo o pessoal do RTM como exemplo, porque eles abraçaram a causa, assim, o Cadinho e a Manu, de uma forma que eu não estava esperando. Eu já fui em 2 eventos deles, né, 2 anos seguidos, e eu de cara já fiquei apaixonada com a área de inclusão deles, porque de fato tem. Já fui em outros festivais que eu ficava assim, pensando, gente, uma pessoa cadeirante ele não consegue ter acesso, um TEI aqui, cara, como é que é? E lá não, então eu já sou apaixonada nesse evento por causa disso, porque desde sempre eles estão de parabéns. Só que eu pensando, né, como que eu poderia levar mais isso, eu entrei em contato com eles. Entrei em contato primeiro com o Cadinho, escrevi o que eu queria e de cara ele me respondeu que topava, passou o contato da Manu, que me deu uma assistência, assim, né, que trabalha com ele, me deu uma assistência absurda, marcou a primeira reunião e aí eu ia dando, falando o que eu pensava, dando as minhas ideias, ela também, meio que, ela tinha o mesmo pensamento, sabe? Do que ela também já queria fazer o que eu levei para ela. Então foi perfeito, foi uma junção. Eu sou, assim, muito grata porque eles, de fato, apoiaram a causa com uma facilidade assim, não, é isso mesmo, então a gente vai fazer e a gente vai conscientizar, porque a primeira proposta que eu levei é que a gente precisa conscientizar as pessoas. Então, eu falei assim, Manu, a gente faz uns adesivos e aí lá na hora para a gente poder entregar para as pessoas, ver uma frase legal para esse movimento. Então, ficou bem legal o adesivo. E aí, nesse momento, eu entrego, eu falo, eu explico. E também vai ter a sala de descompreensão. No RTM, ele já tem a área de inclusão deles, né? Sempre teve, que era ótima. E vai ter a área dessa que é a descompreensão, que é o quê? É uma área mais calma, um ambiente mais neutro, porque em festival a gente vê que tem muitas luzes, né? É muito colorido, o som. Então vai ter essa área que vai auxiliar essas pessoas. Até mesmo se for uma pessoa que tiver uma crise de ansiedade ali na hora, tem essa área que vai poder estar auxiliando para esses momentos. O autista, ele tem questões sensoriais. Então, em um lugar que tem muito barulho, em algum momento pode dar alguma questão nele, mudar ali o comportamento, com visual, a questão social. Eu estou no meio de um show, no palco está ali na frente, e aí ele está curtindo, mas pode ser que ele olhe, caraca, tem muita gente aqui do meu lado, eu não consigo mais ficar aqui. Então ele vai ter essa área para ele poder ir e se regular ali, se autorregular e ter ali o momento para depois poder voltar e curtir o festival. Mas para que ele tenha essa consciência de que, olha, está acontecendo isso comigo, ele tem que estar fazendo tratamento. Assim, hoje, infelizmente, a gente não tem, por exemplo, em clínicas, como é que funciona? Particular, pagando, e muitas clínicas têm o convênio com planos de saúde. Por exemplo, na minha clínica eu tenho alguns convênios com planos de saúde. Porém, não é todo mundo que faz, porque terapia é um custo. Então, entra no outro projeto que eu tenho, que eu escrevi, estou terminando de escrever, na verdade, que é para a gente poder trazer essa terapia para a área pública da nossa cidade, para que pessoas que não têm condições de pagar tenham esse serviço da mesma qualidade que teriam num particular, por exemplo, na minha clínica. Então, assim, essas pessoas que vão estar lá, a maioria é adultos, então já consegue ali entender como é que funciona, né? Já participou de outros festivais. Mas hoje a gente tem essa dificuldade que não é todo mundo que faz terapia por causa do econômico, custo. Do custo. E dentro de um festival como esse, a pessoa teve surto, é o nome? Não, ela tem crise, ela tem pode ter crise ou ela pode ter uma desregulação também. E o surto é o extremo disso? A gente não costuma falar que o autista ele teve surto, né? Que surto a gente usa mais, por exemplo, surto psicótico, que aí já é outra coisa, sabe? Outro patamar. Teve uma crise. Isso. Uma crise de ansiedade. Isso, vai ter a crise comportamental, que é isso que eu expliquei, que está ali no movimento, muita gente e ele não consegue. E aí, às vezes, para se autorregular, vai começar a se bater, vai começar a tem que mexer em alguma coisa, sabe? Por isso que, às vezes, a gente tem aquelas bolinhas, sabe? Então, assim, ajuda, que ele vai autorregulando ali sozinho. E no Rock the Mountain, então, vai ter essa sala preparada para esses casos. Preparada para esses casos. Que legal. Então aproveito aqui para dar os parabéns a toda a equipe do RTM, do Rock the Mountain, que é o maior festival de música do interior do estado do Rio de Janeiro e um dos maiores de todo o estado. Perdeu, acho que se não estou enganado, só perde para o Rock in Rio. Uhum. E agora com essa ação
inovadora aí. Sim. De inclusão, dando exemplo na inclusão. Exemplo. E assim, que muitos outros festivais, outras pessoas aprendam com eles. Que igual eu falei, antes já era. Quando eu fui, eu já fiquei apaixonada. Quando eles me responderam a forma que está sendo tratada, mais ainda. Eu fiz também um evento que foi beach terapia, que foi com beach tênis Itaipava, e eles também apoiaram a causa. E é isso, as pessoas elas têm que dar oportunidade, elas têm que querer. Aí eu quero ajudar nessa causa. E eles ajudaram também, levei as crianças. E como tem sido o retorno do público TEA para esses incentivos? Olha, o beach terapia, por exemplo, foi um exemplo. A minha clínica, ela fica em cima do beach tênis. E aí eu tinha um paciente que ele sempre falava, tia, eu não posso ir na quadra? Tia, mas eu quero ir na quadra. Eu tinha que explicar que a quadra não fazia parte. E aí eu levei isso para eles, expliquei, eles aceitaram. Quando chegou esse meu paciente, que é verbal, porque a gente tem autista que não é verbal, esse paciente que é verbal, ele consegue se expressar, ele falou, tia, eu amei, a gente pode vir mais vezes? Tia, tem como a gente fazer mais aqui? Tia, se a gente fizer todas as terapias aqui na quadra? Então, assim, teve paciente que descobriu, TEA, que descobriu que queria fazer vôlei. Tinha paciente que falou, tia, eu queria ser jogador de vôlei. Será que eu consigo? Então, assim, eles, quando eles se sentem mesmo incluídos, para eles é uma felicidade muito grande. E nessa, você acaba ajudando toda a família, né? Toda a família, porque muitas mães têm aquele medo. Nossa, será que meu filho algum dia vai conseguir fazer alguma coisa? Será que ele vai conseguir ficar inserido? E vem aquela preocupação. E quando ela vê ele ali naquele meio, se divertindo e conseguindo da forma dele, dentro das possibilidades dele. Tem autista que tem questões sensoriais que pisar na areia da quadra do beach tênis é difícil, não consegue. Então, só ele estar pisando ali, aquela mãe já fica emocionada. Ele não pegou na bola, ele não fez nenhum jogo, mas ele pisou. Então, aquilo ali já é um motivo de emoção. Legal. Bom, é um tema, assim, bom de se tratar, importante de ser abordado. Nós vamos ter que marcar outra entrevista para continuarmos esse tema, porque o nosso horário está chegando ao final e eu preciso lhe fazer uma pergunta antes ainda. Uhum. É quase que a pergunta tema do programa. Uma, você respondeu logo no primeiro bloco, antes mesmo de eu perguntar. E a outra é, qual o seu ponto turístico favorito daqui de Petrópolis? Qual aquele lugar que você fala assim, olha, eu tô estressado, vou passear aqui, eu vou sentar para ler um livro. Qual o seu ponto turístico favorito aqui na cidade? Olha, eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito do Parque de Exposição de Itaipava. Então, eu gosto de ir domingo para lá, porque lá tu pode fazer tudo. Tu pode caminhar, tu pode correr, tu pode andar de bicicleta, tu pode sentar fazer um piquenique, tu pode ler um livro ali, eu quero sair para relaxar. Então, eu gosto muito do Parque de Itaipava. Legal, legal. Bom, quem quiser entrar em contato com você, qual a sua rede social? Como é que é o seu Instagram? Então, meu Instagram profissional é @_Carol com K, PSI. Carol com K, mas não é a cantora, não. Não é a cantora. Não é a cantora. Então fala de novo aí pra gente deixar registrado. @_Carol com K, PSI, de psicóloga. Perfeito. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que Foi agradeço. muito aproveitadora. A gente pôde, a partir daqui, refletir muito mais sobre esses temas que você falou, com certeza ajudando e desenvolvendo a nossa cidade. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Me siga lá também nas redes sociais. Você vai ver muito do turismo de nossa cidade e de nosso estado, porque por onde eu vou passando, eu vou deixando esse registro. Até lá e sempre aqui na TVC, hein? TV do Correio da Manhã e do Correio Petropolitano. Até semana que vem. Fui! TVC, a TV do Correio da Manhã.